Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Eu sou Adriana Machado, estou em Nova York. Hoje é dia 2 de junho e a gente está aqui com mais um Correspondente Internacional. Mas antes de começar, eu vou lembrar todo mundo de dar o like no nosso vídeo, distribuir pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, onde vocês puderem, para dar um apoio aí para a imprensa revolucionária e independente que é a Causa Operária TV. Lembrando também que a gente tem o canal Internacionalismo, que tem vídeos sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia, vídeos sobre temas em gerais da política internacional. E também lembrar aos companheiros que nós temos duas campanhas no PCO agora, na Causa Operária, né? A campanha Entre Amigos, que é a campanha Vai para Cuba, que você compra a, a possibilidade de você estar ajudando a gente a comprar material para a campanha do Lula presidente e você pode ganhar uma viagem a Cuba com acompanhante durante uma semana. Então é só procurar Vai para Cuba na Causa Operária TV, no Google que você acha a campanha e contribui com a gente, que é muito importante que a gente tenha todo esse material que a Causa Operária e o PCO produzem para a campanha do Lula, de adesivos, pôsteres, que todo mundo gosta. Então, aí é a oportunidade de contribuir e concorrer à viagem a Cuba. E também a gente está para começar o segundo módulo da Universidade Marxista. Então, todo mundo que ainda não fez a inscrição, faça a inscrição, a História do Brasil, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que é essencial a aula que a gente está tendo, que dura todo ano, agora vai começar o segundo módulo. Então é isso, companheiros. Lembrando aí, dê o like no vídeo, coloquem comentários no chat, mandem superchat, super sticker. Eu estou vendo que a Beth já está aí, a nossa companheira que sempre acompanha a gente. Sou eu, a Natália Araújo, um abração, e o Mauro Sou. Então, vamos começar, Fábio. Boa tarde, eu sou a Adriana de Nova York, estou aqui com o Fábio de Helsinki, o Cláudio de Barcelona e o Felipe de Berlim. Boa tarde, companheiros. Boa tarde. Bom, a gente tem bastante coisa na nossa pauta hoje, então vamos entrar direto nos assuntos. Uma coisa muito importante que aconteceu no último final de semana, inclusive até foi parte da análise internacional do companheiro Rui Costa Pimenta na última terça, foi a eleição da Colômbia, né? O Gustavo Petro, candidato da esquerda, a gente tem que colocar com umas certas ressalvas à esquerda, porque o regime colombiano está todo à direita, né? Mas ele ganhou o primeiro turno, conquistou 40,33% dos votos, né? E ele vai para o segundo turno contra Rodolfo Hernández Soares, que é uma figura desconhecida aí da política colombiana, mais ou menos. Ele tinha sido prefeito, né, de uma cidade, e o partido dele foi criado em 2019 e já foi taxado aí pela imprensa internacional como Trump colombiano, né? Só que também com certas ressalvas, porque o regime colombiano está todo deslocado à direita, né? O Iván Duque, o atual presidente, em qualquer lugar seria considerado uma pessoa de extrema direita, mas na Colômbia ele é simplesmente direita, e agora esse completo lunático que apareceu, ele é de extrema direita, né? E essa figura aí, ele virou uma febre no TikTok, né? Essa estratégia guerrilheira aí de mídias sociais da extrema direita, e ele tem declarações escatológicas do tipo que ele é um admirador de um filósofo alemão chamado Adolf Hitler. Só que a equipe de campanha dele corrigiu, falou que na verdade ele quis dizer Albert Einstein, que ele não é muito letrado, ele não... A explicação mais cínica que eu já escutei na história. Ele tem uma outra frase aqui, ele não esconde nem um pouco o desprezo dele, né, pela população pobre, pela população trabalhadora. Eu vou ler uma frase desse Hernandes aqui. Ele diz, falando sobre as mulheres trabalhadoras, né, elas são uma fábrica de crianças pobres. Pelo amor de Deus, não façam mais crianças
não tragam mais esses desfortúnios para as pessoas, mais pobreza. Não podemos alimentar mais crianças. Ou seja, é um cara completamente desprezível aí, mas o atual regime colombiano, né, que é chamado de uribismo, né, em razão do Álvaro Uribe, o presidente que governou de 2002 a 2010. O Ivan Duque, que está no poder agora, é um candidato do Uribe. Então, o Álvaro Uribe já declarou apoio no Hernández contra o Gustavo Petro, o candidato da esquerda, e matematicamente a extrema-direita ganharia, né, de acordo com as pesquisas. E, curiosamente, o imperialismo, que combate, entre aspas, o que eles chamam de populismo de direita em todos os lugares, né, descascam o Orbán, que está contra a política da guerra contra a Rússia. No caso dessa figura aqui, absolutamente desprezível, falam que é um empresário do setor de construção civil, né? O pessoal relativiza a situação. Aí, só para dar uma imagem do que é o regime colombiano, em 2016 foi firmado um acordo de paz com as Farc, né? É importante a gente ressaltar que a esquerda foi legalizada por décadas na Colômbia. A esquerda justamente seriam as guerrilhas, né? As Farc. 60 anos. 60 anos na ilegalidade. E daí eu trouxe esse dado da Indepaz, que é uma ONG colombiana que mede os massacres, né, que são constantes contra a população indígena, contra os camponeses e contra as lideranças das Farc. Daí, se a produção puder colocar os dados, eu posso só ler aqui. Assinantes do Acordo de Paz de 2016 até hoje, já foram mortos 320, né? São mais de 310 massacres e 1.300 líderes e defensores dos direitos humanos na Colômbia mortos. Aí, se o Cláudio quiser comentar essa situação dos acordos de paz. O Gustavo Petro foi uma das lideranças de assinar esse acordo, né? Que desmantelou as Farc, mas é conhecido aí na Colômbia como o Acordo da Paz dos Sepulcros, que é a paz do cemitério. Porque justamente as próprias pessoas que assinaram o acordo já foram mortas, né? E depois do acordo mesmo, a morte de lideranças políticas na Colômbia é diária. Permanece uma guerra civil, mas agora já tem as Farc praticamente desestruturada, né? Queria mostrar aí a foto do Gustavo Petro com o Bill Clinton, que ele é amigão do Bill Clinton, né? Então a gente viu no outro programa a foto da polícia protegendo o Gustavo Petro, mas quem mata aí, né, quem deu o golpe de Estado na Colômbia fazem 60 anos, quem mantém o regime na Colômbia, esse regime de extrema-direita na Colômbia até agora, né, quem matou todas essas lideranças sociais, todos esses lutadores políticos que estão mortos, quem matou foi o imperialismo norte-americano, né? Então, não estão protegendo ele de nada, são os próprios assassinos que estão protegendo ele, né? Então, a gente tem que ver aí que o principal problema, né, internacionalmente da Colômbia é a entrada da Colômbia na OTAN, né? E essa relação aí muito íntima, porque o Gustavo Petro também já foi ameaçado de morte e quem protegeu ele foram os senadores do Partido Democrata norte-americano. A gente vê essa relação muito íntima aí com o imperialismo, né? Uma relação direta e íntima com o imperialismo. E não é uma posição de esquerda. Eu tive a oportunidade de presenciar aqui em Barcelona o discurso do Gustavo Petro. Realmente, como eu estava comentando, ele é um novelista, ou seja, ele escreve o discurso como se ele estivesse contando uma novela, né? Muita demagogia. E o ponto principal do discurso dele é que ele, como esquerda, né, essa nova esquerda do Pacto Histórico, eles vão custar muito mais barato, ou seja, vão onerar muito menos as arcas públicas do que a direita tradicional. Esse era o ponto fundamental e ia ter mais atenção com as pessoas, muita demagogia, ia transformar a Colômbia no exemplo verde
da América Latina, né, de energia renovável, como se esse fosse o principal problema da Colômbia. Mas realmente tocar nos problemas fundamentais muito, passa muito longe do discurso dele, né, e do pacto histórico em geral também. A Colômbia que tem a maior ajuda dos Estados Unidos, da América Latina, pelo menos, né? Deve ser da América. São oficialmente quase 500 milhões de dólares, e metade disso vai para ajuda militar. Então a gente vê aí que tem gente que chama a Colômbia de Israel das Américas, né? É o ponto dos Estados Unidos de controle, né? Principalmente estando ali do lado da Venezuela. Eles investiram muito no armamento e na possibilidade do governo de oprimir a população e até talvez enfrentar algum dia a Venezuela, apesar de que agora, por causa da questão da Rússia, o imperialismo está maneirando um pouco na opressão da Venezuela, né? Mas todas essas ONGs que a gente fala sempre aqui, a USAID, né, estão a todo vapor na Colômbia também, né? E que meio que dá a linha, né, de qual que vai ser a política, inclusive desses candidatos que se dizem de esquerda e que, no final das contas, a gente já conhece bem, né? Uma coisa interessante do Gustavo Petro é que ele é um político tradicional, né? Não é tanto como o Boric, que foi inventado, né, para resolver uma crise do regime político. Ele atua como uma esquerda consentida do regime, para não ficar evidente que é uma ditadura, há muito tempo. Só que nesse caso fica claro que o candidato do imperialismo é a extrema-direita, diferente do Chile. Em parte porque primeiro que o Uribe apoiou a extrema-direita, né, e o Uribe é o imperialismo na Colômbia. E o Gustavo Petro, ele busca reatar relações diplomáticas com a Venezuela, né? Ou seja, é um dos pontos principais, né? E o imperialismo não está disposto a abrir mão dessa posição que eles conquistaram aí na Colômbia. Então, vamos ver o que acontece no segundo turno. Isso aí, a gente vai continuar acompanhando. Antes de a gente passar para o novo tema, eu queria agradecer o Sou Eu, que mandou um super sticker para a gente, uma perinha fazendo o exercício, e está escrito "Continue assim". Obrigado, companheiro. A Reflexão Sempre mandou falando que tem um esquete alemão que explica o que é e como foi implementado o neoliberalismo. Vê se tem jeito de colocar o link aqui no chat para a gente, senão a gente arruma um jeito. Reflexão Sempre, se mandar para a gente. Às vezes até a gente pode postar no canal, no Internacionalismo. Seria interessante. Tem também no chat o Gabriel Teles, Sucarmo, não sei, nem o óculos está funcionando. Denis Navarro, Lino Alves, boa tarde, camarada. Fausto BFS, fazendo perguntas sobre o Lula, mas a gente não vai responder sobre o Lula porque esse programa é internacional. Mas é só acompanhar aí a Causa Operária TV que essas discussões estão sendo feitas. Ele fala por que o Lula construiu o metrô no Panamá e não em Belém do Pará. Acho que metrô no Panamá, eu não sei. Eu sei do Porto em Cuba, metrô no Panamá. Quem construiu muita coisa no Panamá foi os Estados Unidos, né? Exatamente. O Panamá destruiu também muita coisa lá, né? Destruiu as pessoas, mas a obra, o canal do Panamá é uma obra dos Estados Unidos, né? Mas esse movimento que o Lula fez de fortalecer as ligações do Brasil com outros países da América Latina, América Central, é muito importante, né? A gente está vendo agora essa divisão que está acontecendo no mundo, essa polarização, e o investimento em outros países é muito importante. A gente pode discutir mais sobre isso. A política da China é essa, né? Não é fazer intervenção militar como faz os Estados Unidos. Eles fazem investimento em todos os países e tem a parceria comercial. Eles ganham muito mais do que o próprio investimento. Fazem investimento da infraestrutura, dá emprego para as pessoas, melhora o nível de vida. A China ganha e o país ganha. Eles fazem na África. Estão fazendo a Rota da Seda.
E o Exatamente. imperialismo, justamente isso que o imperialismo está Tentando impedir. querendo pedir. Exatamente. Desidério Silva está aqui também, Monique FC, LC29 mandou um super sticker, obrigada, e a Beth também mandou um super sticker, muito obrigada. É isso aí. E vamos em frente, então, passar para o Felipe falar sobre as sanções aqui na Europa, né? Pois é, a guerra econômica continua na Europa. A União Europeia decidiu ontem ou antes de ontem pelo embargo do petróleo russo. Até então, a Hungria, mas não somente representando o interesse da Hungria, mas também da República Tcheca e da Bulgária, né? Preciso checar isso daí, vinha impedindo a aprovação desse embargo. E, por final, eles conseguiram aí, aprovar o bloqueio da importação de petróleo por vias marítimas, o que, no final, vai compor 90% das divisas russas que a Europa paga para a Rússia em troca do petróleo, né? Isso aí tá levando já a um aumento de preço de combustíveis, né? Todos os derivados de petróleo. E, somado a isso, né, para piorar ainda mais, né, o custo da energia aqui no continente, a Rússia também já declarou nos últimos dias que está cortando o fornecimento de gás para Dinamarca, para a Holanda e para a Shell, que é um dos fornecedores de gás para a Alemanha, mas não majoritariamente, porque eles se recusaram a pagar em rublos, né? Em paralelo também, né, a gente está passando por essa inflação que a gente vê no mercado, né, falta pão, pelo menos aqui na Alemanha, né, falta pão, falta alguns tipos de massa, né, porque tem uma escassez de grão agora, né. A narrativa principal que a gente vê na imprensa burguesa é que a culpa dessa escassez de grão é por causa de um suposto bloqueio dos portos ucranianos. O que eles não mencionam, por exemplo, é que a Ucrânia mesmo plantou inúmeras minas submarinas, né, para impedir o tráfego de navios russos, e isso colabora, né, em parte por esse bloqueio. E eles também não mencionam, por exemplo, de que você não pode atribuir o fato de que o porto da Ucrânia está causando escassez, porque a Rússia exporta 2 vezes mais trigo do que a Ucrânia, né? E você poderia resolver, então, grandemente o problema de escassez de grão se você remover essas sanções sobre a Rússia, né? Porque, muito embora não exista uma sanção específica sobre os grãos produzidos na Rússia, quando a União Europeia paga por esses produtos, a Rússia ela pode ter esse pagamento confiscado, porque ele vai ser pago em euro num banco que não é russo, né? Isso é um dos problemas que leva à escassez de grão, né? Mas isso não é mencionado na imprensa burguesa, né? Bom, passo a palavra. Aqui a situação ainda não está tão crítica. A gente percebe alguns aumentos, né? No geral, o preço de um almoço, por exemplo, num restaurante, popular ou não, aumentou aí uns 20%. Não notei ainda nenhuma escassez, mas é importante lembrar que aqui é um país com muito menos gente, né? Então acho que isso dá um certo respiro. Esqueci de mencionar um negócio importante. Posso interromper? Claro, né? A situação no Irã. Isso, produção, você pode preparar o vídeo lá da Almayadin lá e colocar. Eu posso ir falando por enquanto você coloca o vídeo? Pode. Bom, então eu vou. Da mesma forma que o petróleo russo é bloqueado no mar também. O petróleo de um petroleiro russo, né, que pertence a um banco russo, foi capturado na Grécia, e porque a carga pertencia ao Irã, foi confiscado pelos Estados Unidos. Eles levaram todo o petróleo iraniano que estava no cargueiro.
E essas imagens que vocês estão vendo é a retaliação do Irã. As forças revolucionárias, a Guarda Revolucionária do Irã interceptou 2 petroleiros que era uma carga que pertencia aos Estados Unidos, na Grécia, e agora eles pegaram para eles de volta, estão recuperando o petróleo deles. Pois é. Não tá fácil para ninguém, né? O imperialismo aí tá... Tem uma outra questão aí do petróleo entre o Irã e a Rússia, que parece que o Irã oferecia 10 dólares de desconto no mercado negro para o petróleo dele, e a Rússia agora está oferecendo 20. Então está fazendo uma concorrência aí do mercado negro do petróleo, e está sobrando um pouco o petróleo do Irã. Eu gosto de lembrar da frase do Mike Pompeo. Não sei se você lembra, o Mike Pompeo, ele falou: a gente mente, a gente rouba, a gente curra. Curra? É porque é em inglês, né? É cheat, é quando você curra no jogo. We lie, we cheat, we steal. Trapaceia, né? Tipo... Trapaceia. No mirenês. Mas o imperialismo fala abertamente, né? Que eles dão o golpe, roubam os outros na cara de pau. Eles fazem as regras e eles mesmos passam por cima das próprias regras e ganham mais ainda. Quem compra o petróleo no mercado negro? Uma coisa interessante do petróleo é que eles encurralaram lá a OPEP, né? E parece que depois de um acordo com a Arábia, né? Devem ter botado a faca no pescoço lá do Sheik. Eles vão aumentar a produção de petróleo aí para controlar um pouco o preço, mas a situação já está bem descontrolada. Aqui o governo tá prorrogando o auxílio de 50 cêntimos por litro de gasolina, de combustível, por 3 meses. Está sendo muito generoso. Aqui em Nova York também eles falaram que as empresas não vão cobrar, o governo não vai cobrar imposto de gasolina. Agora, num estado que a gente tem 80 mil pessoas sem casa, morando nas ruas, não tem saúde direito, não tem nada, moradia, educação, nada. Eles estão tirando o imposto das grandes empresas de petróleo para controlar o preço. É uma loucura. O preço dos Estados Unidos chegou aqui, o galão da gasolina, 4,67, que é um recorde. E os americanos vão à loucura de ter que pagar esse tanto de gasolina. Aqui, eu estou em Nova York tem 20 anos, nunca passava de 1 ponto alguma coisa. Só para os companheiros terem uma noção, 1 galão é quase 4 litros, né? É muito barata a gasolina nos Estados Unidos. Muito barata em comparação com os outros lugares, mas é o essencial para o americano manter esse preço na casa do... Quando eu cheguei aqui era 0 ponto alguma coisa, mas por muito tempo não chegava a 2. Agora está quase 5. O povo está ficando com muita raiva e os preços estão subindo drasticamente. É aquilo que a gente estava falando na semana passada, né? Que a subida de preço, o imperialismo está falando que vai ser apocalíptico. Bom, aqui eu acho que na Finlândia todo o efeito das crises aqui é um pouco retardado, né? Porque o país tem uma rede de segurança muito grande, né? O estado de bem-estar social. Mas, só para dar as notícias, aqui a direita atingiu a maior aprovação da história aqui no país, né? A extrema-direita deu uma encolhida. Só para os companheiros terem uma noção, quando eu cheguei aqui tinha acabado de acontecer as eleições parlamentares e a disputa foi entre os social-democratas, que ganharam, e a extrema-direita, que é o partido dos finlandeses. E os social-democratas ganharam a maioria por 0,3% dos votos.
e daí eles compuseram um governo muito doido aí, que tem 5 partidos, quer dizer, todos os partidos menos a direita tradicional e a extrema-direita. Só que agora com essa crise da OTAN, né, a direita tradicional está aí com 26% de intenção de voto, um recorde para eles, e talvez componham um governo aí com a extrema-direita, né? E a posição natural deles sempre foi defender a entrada na OTAN, né? Então, a situação que está colocada agora é muito favorável para a direita aqui, né? Mas, por outro lado, fizeram uma pesquisa que eu achei interessante, se a produção puder pegar a foto, não sei se está fácil. Os russos, a população russófona aqui da Finlândia, né, fizeram uma pesquisa entre eles para ver se eles apoiam a entrada da Finlândia na OTAN. E pela primeira vez eu vi uma pesquisa que mais de 50% das pessoas falaram que não querem que a Finlândia entre na OTAN. E 55% não querem e 25% dizem que não sabem. Então, pouquíssimas pessoas acham que é um negócio bom. No geral, quer dizer, eu conversei entre os brasileiros com um colega de trabalho egípcio, né? No geral, assim, minha impressão é uma anedota, né? Mas os imigrantes aqui, ninguém vê com bons olhos a entrada na OTAN, é mais os finlandeses que estão meio assustados, né? E também teve muita propaganda aqui, uma propaganda que não faz muito efeito nos imigrantes, que é remontar a guerra invernal aqui contra a União Soviética e tal. E por fim, aqui do lado de casa, estacionaram os porta-aviões da OTAN aqui, né? A Finlândia não entrou na OTAN, eu moro perto do porto, em Helsinki, e tem uns navios monstruosos lá estacionados, e os famosos caças F-35 já aportaram em Rovaniemi, que é na Lapônia, no norte da Finlândia, lá, na terra do Papai Noel, né? Só que o Papai Noel, no caso, está recebendo os presentes aí dos Estados Unidos. Bom, uma curiosidade aqui sobre a Finlândia, esse é o porta-aviões que está aqui perto de casa. E uma última curiosidade sobre a Finlândia, acho que ninguém deve ter visto essa notícia, mas a Finlândia foi campeã mundial de hóquei em casa no último final de semana. O pessoal foi à loucura aqui. Eu nem vi o jogo. De hóquei. De hóquei, hóquei no gelo. Um esporte muito popular no Brasil, né? Não, acho que não. Se tiver uma pessoa que pratica, o que foi? Dá uma notícia aqui da OTAN também, que aqui comemorou aí o Pedro Sánchez 40 anos das bases da OTAN aqui na Espanha. Ele comemorou? Como foi isso? Então, ele comemorou, mas eu vou contar como eu vi mesmo, né? No caso da minha amiga, estava falando na TV, aí vai, Pedro Sánchez comemorando 40 anos das bases da OTAN na Espanha, e os ministros aí que é a Frente Ampla não compareceram. A Yolanda Díaz, que é a ministra que fez a reforma trabalhista aí contra os trabalhadores, falou que ela estava doente e não foi. E o outro falou que também eles não foram, mas não condenam, né? Então eles mantêm o apoio ao Pedro Sánchez, eles não vão na comemoração dos 40 anos, mas eles também não apresentam nenhuma oposição. Aí eles ficam doentes, não vão. Parece às vezes programa de comédia mesmo, né? A gente tá no tempo que tem vários comediantes que falam a verdade, né? Tipo o Lee Camp, que foi censurado, norte-americano. E tem vários jornalistas que são verdadeiros comediantes, né? Jornalista político. E tem o Zelensky. E tem o Zelensky, que é um comediante profissional e presidente, né? Eles estavam na TV tentando explicar por que eles não foram, mas eles não deixavam de dar o apoio para o Pedro Sánchez. Sem falar nada contra a OTAN. Estavam tentando explicar isso aí bem na corda bamba, né? A pressão do imperialismo é forte, né? A gente às vezes fica assim, difícil ir contra, mas pelo amor de Deus, vamos acordar, né? A Reflexão sempre mandou um superchat, a Patrícia Silveira está aqui. Tem muita gente comentando, a Cecília Machado, o Júlio Menezes. O Júlio Menezes queria que a gente comentasse
O sistema do Gazprom Bank, CIPS, para sair das sanções, além da medida de atrelar o cartão MIR e a UnionPay. A gente pode falar disso da semana que vem, como que eles estão criando um sistema bancário alternativo, né? Que a China já devia ter tirado todo o dinheiro dela da bolsa imperialista, já que eles estão... Já vinham preparando isso há muito tempo, na verdade, né? Eles estão roubando dinheiro de todo mundo, né? Confiscando dinheiro. Toda a economia da Rússia já estava preparada para esse conflito. Muito interessante. Semana que vem a gente pode dar mais detalhe. O Mauro Sou fala que amanhã completa 100 dias da Operação Rússia na Ucrânia. Mr. Kruppet manda um super sticker. Treta Gospel tá aqui. Júlio Menezes, já falei. João Cizer, Felipe Bombardelli, aí, companheiro, mandou um superchat também. Superchat. Muita gente aqui. Angelina Dias. Ana Paula Adão. Estou quase chegando no final. Interessante. Lula sem chuchu. Boa tarde. Fala, Cláudio. É um artigo interessante que eu vi que compara, quando a gente faz as comparações econômicas pelo PIB, não é muito real. Que seria o caso de comparar, de descontar o setor de serviços nas economias da Europa, porque em caso de crise, que é o que está vindo aí, né, esse setor de serviços não se sustenta. E a perda do setor primário, setor industrial da Europa é muito grande. Né? A redução é muito grande. Então, a potência econômica que a gente vê do PIB nominal, na Europa, uma parte gigantesca é setor de serviços. E numa situação de crise como essa que está se formando, mas isso não é uma força real na economia. Exatamente. Há um bom tempo muita gente está falando está antecipando a explosão, né, da Bolsa de Valores, né, que foi turbinada aí pelo dinheiro, uma doação do governo norte-americano, de todos os governos, né, que fizeram para os banqueiros aí. Quer dizer, você dá o dinheiro para o empresário manter a empresa dele funcionando, e em vez de manter a empresa dele funcionando, ele põe na Bolsa de Valores. Né? O preço de todas as ações está completamente fora. Ele consegue fazer isso pelo juros super baixo, né? Sim. Dinheiro com juros baixos, e agora, para controlar a inflação, precisa subir a taxa de juros. Subindo a taxa de juros, um monte de empresa não consegue saldar essas dívidas. Vai se enrolar. E, bom, vamos entrar agora no nosso tema principal, que é o desespero no fronte ucraniano, né? A situação para o pessoal lá. Finalmente, teve uma entrevista aí, bombástica, na minha opinião foi bombástica, do Washington Post, com 2 soldados ucranianos, né? Soldados voluntários, então não é o típico membro de algum batalhão nazista aí, do Azov e tal. São pessoas comuns aí. Um deles que foi o comandante, o Serhiy Lapko, o comandante de uma pequena companhia de 120 homens lá. Ele era um operário e o outro era um vendedor. E daí a matéria é muito interessante, a matéria do Washington Post coloca que eles foram treinados em meia hora, deram uma K-47 na mão deles e falaram, atira aí. Aí os caras deram 30 tiros, falaram, tá bom, vocês não podem mais atirar porque senão fica muito caro. E mandaram os caras para Lugansk lutar contra o exército profissional russo, né? Treinamento de bucha de canhão, né? Exatamente. Já tem muita notícia de deserção, né, na frente de batalha. Inclusive uma reportagem... Tem alguns vídeos circulando no Telegram, né? O vídeo que o Jungervelli reportou, os soldados falam justamente, não queremos servir de bucha de canhão. Eles falam que é ilegal a posição deles no fronte de batalha, porque eles eram para ser uma organização paramilitar para defender a própria cidade, né? Eles foram mobilizados para defender a cidade deles, só que eles foram enviados para Lugansk para ser bucha de canhão.
Aí tem um outro vídeo do Telegram que foi, aí sim, a gente não vai transmitir porque basicamente 50 segundos as pessoas lendo um texto em russo, né? Mas esse foi confirmado pelas autoridades ucranianas, está na matéria do Washington Post, e eles falam que eles estão sendo enviados para a morte certa, e que eles não estão sozinhos nessa posição, que são muitos. E daí por isso que eles estavam desertando a linha de frente em Lugansk. Não sei se todos os companheiros sabem, mas os russos hoje, né, declararam, não os russos, a República Popular de Lugansk, né, declarou que eles controlam toda a região da República, com exceção de 2 cidades, Severodonetsk e Lysychansk. E Severodonetsk já está bem avançado o controle sobre a cidade, né? Eles controlam aí já coisa de 50% da cidade. Então, eles cercaram, os ucranianos estavam defendendo a região, e para evitar uma segunda Mariupol, um segundo Azovstal, né, aquela derrota humilhante, os ucranianos estão recuando. E muita gente está desertando, né? Uma coisa muito desmoralizante. O próprio Zelensky, hoje ele disse que está no nosso olho até, né, 20% do território ucraniano está controlado pela Rússia. E ontem ele tinha comentado que morrem entre 60 e 100 combatentes ucranianos por dia na frente de batalha, e 500 saem da frente de batalha, tem que abandonar por estar feridos ou alguma coisa assim. E ele nem comentou as deserções, né? Porque, inclusive, esses soldados que foram entrevistados pelo Washington Post, eles cederam a identidade deles, sabendo dos riscos, e aparentemente foram presos, né? Mas tem algumas frases que eu queria, antes de passar para os companheiros, destacar que eles falaram, que tem uma frase muito interessante, né? Ele fala, e daí na frente de batalha, né, você só reza para sobreviver, né? Eu falei, nossa, situação muito complicada, né? Eles acusam os comandantes de não ter nenhuma responsabilidade, que eles só pegam crédito das conquistas deles e não dão nenhum apoio. Aí o pessoal fala que eles tiveram que passar aí com uma batata por dia, porque eles ficaram cercados, não chegava suprimento, não tinha água. Eles só têm, tipo, granadas e... Aí você fica se perguntando, né? É que, em parte, essa matéria do Washington Post é meio que uma propaganda, né? Um chamado ao envio de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia, né? Então, o pessoal vem e fala que estava mal equipado, fala que não tem... E um fator importante da guerra era que os russos têm essa artilharia de longo alcance, que os ucranianos tomam os tiros e não conseguem responder, né? E agora, eu vou passar aí para os companheiros. Parece que os Estados Unidos estão mandando essas armas de longo alcance, né? A gente falou aqui na semana passada, até mencionei um conselheiro do Zelensky que falou um palavrão aí, estava xingando todo mundo do imperialismo, que não queria mandar as armas. E agora, não demorou nem uma semana, resolveram mandar as armas, principalmente por causa desses combates no Severodonetsk, né? Que é uma cidade muito importante, e as manchetes todas são, quer dizer, na cabeça da gente, a gente imagina que é o Biden escalando a guerra, fazendo essa escalada para a guerra nuclear, né? Mas as manchetes são: o Biden está prometendo que a Ucrânia não vai atacar a Rússia com esses novos mísseis de longo alcance. Então, é uma loucura, né? Tá mandando... Primeiro falou que não ia mandar um míssil para não escalar a guerra. Agora está mandando o míssil falando que a Ucrânia não vai usar. Só que a gente lembra que em maio já tinha notícia de que a Ucrânia estava atacando vila na fronteira com a Rússia. Eu lembro, tinha uma vila chamada Soloki aqui, na província de Belgorod, que já tinha tido esses ataques, uma tensão muito grande, porque os nazistas ucranianos não têm limite. Você vai dar um míssil de longo alcance, eles vão usar, né? Então, para a imprensa capitalista já está assim, se tiver guerra nuclear é a culpa da Rússia, mas os Estados Unidos estão mandando esses mísseis, mas a Ucrânia está prometendo não usar. É uma loucura, um descalabro total.
O pessoal vai ficar só na batata e na pistolinha, né? Que nem eles falam na entrevista ali. Não vai usar as armas. É muito louco. Bom, a gente tem um vídeo para passar do Brasil de fato, né? Só para mostrar o tamanho da vitória russa. Na região de Kherson, já tem o presidente Putin facilitou o pedido de cidadania russa para as pessoas daquela região. Isso está acontecendo numa série de lugares ali no Mar Negro, né? A Rússia avançou muito no sul da Ucrânia, quase até Odessa. Bom, se a produção puder passar o vídeo. Região do sul da Ucrânia está cada vez mais integrada à Rússia. Atualmente controlados por Moscou, os territórios da cidade de Kherson e parte de Zaporójia representam um dos principais êxitos do Kremlin desde o início da guerra em 24 de fevereiro. No fim de maio, entrou em vigor um decreto assinado pelo presidente russo Vladimir Putin, facilitando a distribuição de passaportes russos para cidadãos ucranianos residentes nestas regiões. As medidas são vistas como um processo de anexação à Federação Russa. Declarações de autoridades civis militares nomeadas por Moscou confirmam esta tendência. Граждане хотят определиться, многие за то, чтобы быть в составе России, не быть там какими-то республиками, но созданными, а хотят просто иметь юрисдикцию настоящую, допустим, российскую. Além das administrações alinhadas com o Kremlin, as regiões de Kherson e Zaporójia passaram a receber a transmissão de canais de TV russos. Os sistemas de celular e internet, que antes eram ucranianos, agora também são russos. E na cidade de Kherson, o rublo foi colocado em plena circulação desde a última segunda-feira, 30 de maio. Российская сторона приняла решение оказать гуманитарную помощь жителям Херсонской и отчасти Запорожской областей с целью защиты законных прав данных людей, обеспечения их интересов. Ведь, как известно, украинская сторона отказалась от того, чтобы оказывать социальную помощь, выплачивать пенсии, гарантировать социальные льготы для жителей, которые находятся на неподконтрольных областях, территориях Херсонской области, Запорожской области. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin havia declarado que a decisão sobre a possível integração de Kherson como parte da Federação Russa deve ser tomada pelos habitantes desta região, aumentando os rumores de que possa ser realizado um referendo popular sobre a incorporação do território à Rússia. Возможно, мы имеем дело с другой российской тактикой, с таким себе, знаете, крымским сценарием, когда не донбасским, а именно крымским сценарием, когда эти территории будут поглощены за один день путем проведения референдума сразу же о независимости и самоопределении, или просто референдуме о вхождении в состав Российской Федерации. Россия показывает своими действиями, что она не собирается эти регионы не только возвращать Украине, но она их и не собирается создавать для них какой-то квази-статус переходной. Она их собирается напрямую поглощать. O sul da Ucrânia possui uma grande importância estratégica para a operação militar da Rússia na Ucrânia. Além de ser uma ponte de acesso terrestre à Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, a região é rica em recursos. Possui a maior usina nuclear da Europa e é uma zona-chave para o sistema agrário e fornecimento de água e luz à Crimeia. Эти регионы важны, и Россия показывает, что готова их напрямую поглощать. И сейчас мы видим подготовку к этому поглощению. Но для того, чтобы это поглощение состоялось относительно безболезненно, необходимо склонить чашу весов общественное настроение в регионе. То есть необходимо, чтобы люди привыкли к мысли о том, что они будут жить в России, нейтральные люди. É tudo isso e a gente tem que falar ainda que a Ucrânia está vencendo a guerra, né? Ou como o Zelensky disse, eles vão retomar todos os territórios ainda. Como que é o resumo do que ele falou aí, Fábio? É que a Rússia tá fechando ali embaixo da Ucrânia. Isso em parte é o que a gente comentou no começo, né? O bloqueio aos alimentos, né? Ao escoamento de trigo ali da Ucrânia e da própria Rússia, né? Para o mundo, fica sob controle russo. Ou seja, isso é uma mudança geoestratégica, né? Do equilíbrio geoestratégico dos Estados Unidos. Se eles perderem esse controle dessa região, é uma questão muito, muito importante, né? Se os russos tomarem Odessa, o balanço ali na região vai mudar significativamente.
Mas aí vamos passar para o Felipe trazer as últimas notícias da Alemanha. A gente está chegando no final do programa. Com você, Felipe. Então, a Alemanha está refletindo a tendência à militarização do bloco, né? Essa semana, finalmente, parece que foi aprovado já um pacote de 100 bilhões de euros para as Forças Armadas alemãs. O plano do governo é transformar a Alemanha no país da OTAN com o maior exército convencional na Europa. Digo, dentro da OTAN, né? Porque você considerar que a Rússia faz parte da Europa e ela não tem como ter o maior, né? Até tem bastante gente aí, não tem? 100 milhões, acho. Na época da DDR, né, da Alemanha Socialista, a DDR era, eu acho que, um dos países mais militarizados do mundo, né? Então, tem um precedente, né? Mas, bom, vamos ver, né, se existirá a Europa até lá, né? Bom, enfim, né? Pelo que eu conheço dos alemães, eles não estão... O governo da Alemanha pode estar disposto a isso, mas a população da Alemanha não está minimamente disposta a compor nenhum exército. Todo mundo que eu conheço da Alemanha não tem a mínima disposição de militarização, né? Nenhum alemão que eu conheço tem esse caráter, essa disposição. Isso é verdade, né? Mas por outro lado, as pessoas também, elas estão agora sendo levadas para essa campanha aí de medo, né? Que estimula a militarização. Inclusive, aqui também o pessoal nunca foi a favor de participar do acordo de manutenção de armas nucleares dos Estados Unidos em território alemão, né? E agora eles mudaram de opinião, agora a maioria é a favor, né? Bom, mas eu concordo também, até aí, para esperar que o pessoal vá em massa se integrar ao exército alemão já é outra coisa, né? Um pouco demais, talvez, né? Bom, enfim, né? O que a Alemanha, então, faria com um exército tão grande assim, né? Se chegarem lá, né? Ao mesmo tempo, nesses últimos dias, né? Talvez um pouco mais que uma semana, teve uma série de visitas, né? Do chanceler alemão, Olaf Scholz, na África, né? A França, ela está saindo do Mali, né? Acho que já saiu, inclusive, né? Que ela tinha uma presença militar forte lá, junto com a Alemanha e também a Rússia, né? A diferença é que a Rússia lá no Mali, ela até era bem recebida pela população. Inclusive, eu tinha visto um documentário que lá nas localidades eles tinham até um desenho animado que o personagem principal era um urso que vinha da Rússia e salvava o Mali, né? Enfim, né? Tinha vídeo de atos de rua, né? Quando estourou a operação militar, de gente apoiando a Rússia, né? Sim. Pessoal com a bandeira russa. Isso. E eles não têm esse amor pelos ocupantes europeus que eles veem como uma força de ocupação, né? Bom, enfim, a França ela se retirou do Mali e a Alemanha, para cobrir esse vácuo que foi formado pela França, né, que é uma potência mais importante do que a Alemanha, potência militar mais importante, né? Eles aumentaram, né, o contingente militar lá. A França ela tá se movendo para o Níger, que é uma ex-colônia francesa, onde eles sempre tiveram uma presença forte lá, que inclusive é também de onde a maior parte do urânio que alimenta a indústria, a produção de eletricidade nuclear na França, a maior parte desse urânio vem do Níger, né? Eles estão indo para o Níger, as tropas francesas, e a Alemanha também pretende fazer. E da mesma forma lá, tem uma parte da população tem uma resistência. Eles prefeririam também que o governo se aliasse à Rússia, né? Bom, mas o governo lá não responde aos anseios da população, né? E isso foi imposto, né? O interesse da Alemanha no Níger seriam dois, né? Não só da Alemanha, mas da União Europeia como um todo, né? Um que seria treinar a polícia, as forças especiais, o exército do Níger para combater insurgentes jihadistas no país, que é uma coisa muito parecida com o que eles fazem no Mali também. E também ajudar no esforço de combate à imigração ilegal da África para a Europa, né? Que é um problemão para a África, né? É um problemão para a África, isso aí, porque estão perdendo pessoas, né? Bom,
Mas o Níger ele fica na rota principal, né, que o pessoal usa para atravessar o Mediterrâneo, né? Eles atravessam o Mediterrâneo e morrem no Mediterrâneo lá, porque não existe nenhum tipo de organização governamental de país nenhum na Europa que se responsabilize por resgatar essas pessoas que ficam à deriva do mar, né? Tem a organização que se responsabiliza por impedir os resgates. Isso. Inclusive são todas, né? Na verdade, todas as guardas costeiras elas fazem isso e eles, inclusive, eles têm esse órgão terceirizado que é o Frontex, que opera de maneira meio que escondida junto com o governo da Líbia, que é um estado falido, né? Para capturar esse pessoal quando eles estão próximos das águas europeias e trazer eles de volta para a Líbia, onde eles ficam lá presos numa prisão que é tipo Carandiru, assim, que é um horror lá, né? Estado falido pelo imperialismo, né? Foi isso era rico, né? É o país mais desenvolvido da África, né? E foi destruído. Bom, eu queria lembrar a frase do Obama. Ele falou que o maior erro dele foi a invasão da Líbia. Mas ele é um presidente negro, né? Primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que levou a Líbia de volta à escravidão. E isso é simplesmente um erro. Por aí vocês veem, né, qual que é o interesse que a Europa tem na Líbia, né? A Líbia é o porto de saída, né, da maior parte dos imigrantes que tentam deixar a guerra do Afeganistão, a guerra da Síria, né? Tem outras rotas, mas é uma parte importante para atravessar o mar Mediterrâneo. E eles procuram, através do Níger, impedir essa rota. Inclusive, o governo do Níger é tão amigo da União Europeia que eles aprovaram uma lei que, se eles não para o cara, né? Para você ver como que eles são... Como é que Felipe? Eles aprovaram uma lei o quê? Já faz algum tempo, né? Quem tiver envolvido na imigração, né, da Europa, 30 anos de prisão no Níger. Bom, e aí eles ajudam lá no Níger também, eles constroem campos de concentração para aprisionar os imigrantes, né? E isso também em colaboração com a Líbia, né? Tem toda essa constelação, né? Líbia, Níger, Frontex, né? Todo esse pessoal tentando impedir o pessoal que está fugindo das guerras causadas pelo imperialismo de alcançar as terras imperialistas, né? E ele continuou essa tour na África, o Schultz, né? Foi para a África do Sul, onde ele não foi recebido tão calorosamente assim, né? No sentido de que ele foi lá pedir ajuda para a Ucrânia também, pedir para eles enviarem armas e tal, né? Coisa que foi recusada, porque país nenhum da África condenou a Rússia e também eles não estão se colocando junto com os países imperialistas em nenhuma sanção, né? 17 países, eu acho que se abstiveram, né, a condenar a Rússia, né, da África. E, logicamente, eles não vão enviar armas, né? É o que a gente falou, né? A China e a Rússia investem muito na África. A Rússia ajudou quando o imperialismo estava destruindo a Síria, né? Então eles veem com muito bons olhos essa... Mas não somente isso, né? Também as sanções que a Europa impõe à Rússia, elas elas afetam não só a Europa, que nem a gente sente aqui, né? A escassez de grão e tal, eles afetam muito mais na África, né? Então eles têm muito mais interesse que haja uma solução pacífica do que os europeus, né? E também tem o fato de que a Alemanha foi um país crucial para vetar a eliminação, a suspensão dos direitos a suspensão das patentes das vacinas. E por conta disso, até agora, a África é o continente com provavelmente a menor quantidade de pessoas vacinadas. O apoio que o imperialismo deu para o mundo inteiro durante a Covid, isso daí não sei por que ninguém ajuda agora a guerra contra a Rússia. Uma das minhas coisas favoritas da hipocrisia. Eles roubaram as vacinas, né? Roubaram os respiradores.
o pessoal da ONU pedindo para a Índia pôr a mão na consciência, né, e autorizar a exportação de trigo, porque a Índia produz muito trigo, né? Mas eu não sei se eles sabem, a Índia também tem muita gente, que no caso não está esbanjando. Estão passando por seca, né? Sim. Eles estão passando por uma seca muito. Inclusive, eu li que tinha aves caindo mortas de sede, lá de tão ruim que É a tá. onda de calor. No Paquistão também está horrível, né? Fora a crise política lá. A gente falou, quem não viu o programa passado, a gente falou bastante do Paquistão. Queria agradecer Rodrigo Lima, Rodrigão, aqui no chat. Um abraço, querido meu, e do Gabriel, que está aqui na produção. Ana Paula Adão está aqui. Está uma discussão quente aqui por causa do STF, que depois a gente tem que ver o que aconteceu. É urgente. Na verdade, a gente pode... O que aconteceu? Alguém fala. Antes a Dona... Fala, Gabriel. Alexandre de Moraes decretou o bloqueio de todas as nossas contas no Twitter, no YouTube, no Facebook, todas as redes sociais. Eita! As contas do sério PCO. isso? É sério, aconteceu Isso agora. É sério. Então, Vou colocar o link no chat para os companheiros. Todas as contas do PCO? Sim. Parece que sim. Eu vou ler aqui a frase que... Bom, eu vou ler a matéria inteira aqui para os companheiros. Então, aproveitar que a gente está ao vivo, é urgente. Nessa quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluiu o Partido da Causa Operária no inquérito das fake news. O ministro determinou que a Polícia Federal intime o presidente do partido, Rui Costa Pimenta, a depor sobre as postagens que o partido realizou nas redes sociais em um prazo de 5 dias. Além disso, ordenou que sejam bloqueados os perfis do PCO no Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube e TikTok. Aqui, citando o Alexandre de Moraes, efetivamente, o que se verifica é a existência de fortes indícios de que a infraestrutura partidária do PCO, partido político que recebe dinheiro público, tem sido indevida e reiteradamente utilizada com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação de declarações criminosas por meio dos perfis oficiais do próprio partido divulgados em seu site na internet. Além disso, o ministro destacou que o Partido da Causa Operária, além das publicações no Twitter, utiliza sua estrutura para divulgar as mesmas ofensas nos mais diversos canais, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube e TikTok, ampliando o alcance dos ataques ao Estado Democrático de Direito, de modo que atinja o maior número possível de usuários nas redes sociais, somadas possuem quase 290 mil seguidores. Vou agradecer aqui o STF pelo balanço aqui do nosso alcance, 290 mil até pessoas. Na Veja, gente. Olha a capa da Veja. Continua? Não, só isso mesmo. Isso, né? Será que foi porque o pessoal chamou ele de skinhead de toga? Qual? Skinhead de toga, filha da puta! Vamos a gente tá aqui no YouTube ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer. Careca do diabo, filho da puta, skinhead de toga. É o secretário de Segurança Pública do Alckmin, né? Do Chuchuzão, né? Vale lembrar. Advogado o homem do PCC, o homem do acordo com o PCC. Ligado ao PSDB. É lógico que ia acabar querendo calar o PCO, vamos ver. Eles pegaram pesado, não fizeram nenhum artifício, chegaram direto com o STF em cima do com os partido. Dois pés na porta, não deram nenhum aviso, né? Eu acho que a Kombi agora é um busão já, né? Já estamos... É isso aí, companheiros. Vamos ver se na semana que vem a gente está aqui de novo, mas esperamos que a gente vai... Vamos pro Rumble, vamos pro Odyssey. Se a gente não puder estar no YouTube, com certeza a gente vai estar em algum lugar. Procurem aí. Tem o nosso jornal impresso para isso, né? É verdade. Diário da Causa Operária, Jornal da Causa Operária.
Queria agradecer todo mundo que está aqui contribuindo. A Donise Meirelles mandou um cocôzinho para a gente. Pode acabar a internet, o pessoal vai estar na rua fazendo essa política levando adiante nossa... Oi? Pode acabar a internet, o pessoal vai estar na rua levando adiante nossa política. Exatamente. Vou ter que chamar a polícia para tirar nossas faixas, né? Que elas são reais, não são virtuais, né? O Ernesto Avidala Filho também mandou um superchat. O Desidério Silva está chamando o Xandão de Nosferato, vampiro. Eu estou adicionando aqui. Estou vendo se tem mais xingamento por esse... Eu gosto da foto. Se a produção puder pôr a foto que botaram na matéria do DCO. Canalha, a foto perfeita do Alexandre Moraes, assim, ele é um vilão de filme de criança, né? Filme da Disney, assim, com aquele sorrisão careca, né? Nada contra os carecas, tem muita gente careca. Careca nazista, diz o Lula, 13 presidente do Brasil, 13 neles. Desidério Silva tá falando que o DCM aplaudiu. Olha essa cara do... Não é pior que nenhum de lá. E nós não queremos nos livrar só desse careca nazista, não. Queremos acabar com o STF. Aí fica um negócio que as pessoas não entendem, né, sobre a Suprema Corte, né? Era para ser uma corte constitucional, quer dizer, que avalia, dado um processo legal, se as decisões tomadas respeitam a Constituição ou não. Agora, como é que esse cidadão manda a Polícia Federal intimar o Rui e derruba... Quem é ele? Ele não é presidente, não foi eleito por ninguém, ele não é parlamentar. Quem é esse cidadão? Como é que ele tem esse poder, né? Eu acho que fica essa pergunta. Bom, queria fazer um adendo aí também, né? Se o pessoal se lembra das discussões que foram iniciadas há uns meses atrás sobre o cancelamento daquele cara lá do... Como é que chama lá? Monarca. Isso, do Monarca, o pessoal falando sobre o papel do Estado para o Estado, o STF, combatendo o fascismo. Gente, ó, vocês observarem os acontecimentos aqui na Europa na última semana, o Estado burguês armando os nazistas, se isso aí não é o suficiente para vocês verem que o Estado burguês não combate fascismo, olha o que está acontecendo agora. Aquilo era só uma preparação para essa manobra, porque no final isso aí sempre vai ser usado contra a esquerda. É contra a classe trabalhadora. Isso daí. Acabar com esse negócio de apoiar aparelho burguês para combater fascismo. Isso aí não existe, gente. A gente está aqui toda semana mostrando que o imperialismo é uma ditadura, que a gente no Brasil vive numa ditadura. E... Então, só para a gente comentar, né? Quer dizer, o Chris Hedges, um jornalista norte-americano importante, teve todos os vídeos do YouTube deles retirados do ar. O Lee Camp, que eu comentei aqui no programa, que é um comediante, também teve todos os vídeos dele. Tem várias pessoas, né? Então, quer dizer, o Joe Rogan, que gerou um certo escândalo, que ele foi cancelado, ele não foi cancelado de verdade, porque ele é famoso. Agora, as pessoas de esquerda aí que estão fazendo a luta, né? Essas pessoas são canceladas e é um puto esforço para você espalhar a informação de que você realmente foi eliminado da internet, né? Um assassino, homicídio virtual aí, né? E o pessoal dos caminhoneiros no Canadá que tiveram as contas bancárias congeladas. Tem muita gente aí que trabalha com jornalismo que está tendo o PayPal cancelando. As pessoas não conseguem ajudar financeiramente, né? Temos que ficar muito atento aí, que como diz aqui no chat, a censura é total. O Desidério Silva. Angelina Dias chama o Xandão bandidão. Tem o Lex Luthor, canalhas, cabeça de ovo. Tem muitos nomes bons aqui. E a Donice está falando que o cocô não era para a gente, não, era da situação. A gente entendeu. Sim. Deu merda, né? Deu merda. O Vasco, tem gente perguntando cadê o Vasco. O Vasco está lá na República Popular de Lugansk, ou talvez na Rússia agora, precisando de cuidados médicos. Então, quem puder ajudar, contribuir,
com a Causa Operária na Rússia, @gmail, tem o Pix, tem uma vaquinha, contribuam com a gente. A Donise Meirelles mandou outro superchat, Cocô STF presente. Vários cocôs. Estamos na merda, gente. Vamos lutar. Lula presidente, sair nas ruas. Eu não gostei, esse negócio de fake news, ele podia fazer outra acusação, né? Porque isso aí como a gente não faz. Podia fazer outra acusação. Isso eu acho que a gente devia, baseado no nosso programa, né? Devia... Ele falou fake news mesmo? Falou fake news. Devia acusar a gente de radicalismo político, uma coisa assim, né? Podia categorizar de outra forma, pelo menos, né? Devia aprender os jornalões aí que estão falando que a Ucrânia está ganhando a guerra, né? Porque acho que essa aí tá difícil, né? Se fosse julgar, é difícil colocar que o PCO fez alguma informação falsa, né? Aqui, é difícil. A gente tem o nosso posicionamento ideológico e as informações que estão disponíveis. A gente faz matéria aqui, que até faz essa declaração, né? É os militantes mesmo que escrevem as matérias, e a gente faz um trabalho de pesquisa, de procurar e tudo, e a gente não tem... a última coisa que a gente faz, porque é um princípio do partido, do marxismo mesmo, que a gente prima pela verdade, né? A gente não pode colocar em risco a confiança do trabalhador, né? A gente não coloca isso por nada. Então, realmente, a gente pode escrever mal, pode ter erro de gramática, né? A gente faz na luta, pode ter algum equívoco, mas aí de escrever em verdades ou coisas que não têm fundamento, isso a gente não faz de jeito nenhum, e muito menos fake news, né? E é por isso que o PCO é um dos partidos que mais tem crescido no Brasil, né? Porque quando as pessoas escutam a verdade, uma fala que faz sentido, né? Todo mundo entende e quer se juntar. O problema do PCO é que a gente fala a verdade tão bem, e do ponto de vista do trabalhador, que as pessoas não estão acostumadas. A pessoa não está acostumada, parece que não é verdade, mas o que a gente está falando, né, tem um embasamento muito maior que qualquer imprensa burguesa. É muita mentira, né? Que o pessoal está acostumado, mas eu acho que é isso. Quando as pessoas, pelo menos comigo, foi assim. Eu vim parar no PCO porque quando eu escutei o que o PCO falava, foi a única coisa que fazia sentido nesse mundo louco que a gente está vivendo. Então, todo mundo que está assistindo, temos 226 pessoas aí assistindo ao vivo. A gente continua acompanhando a Causa Operária TV e dando suporte, ajudando a divulgar a nossa imprensa, o nosso jornal, a campanha do Lula presidente. O PCO agora mais do que nunca, né? Vamos divulgar porque a luta vai ser dura. Isso aqui é E organizar o movimento popular, porque a gente vai ter que resolver isso aí nas ruas, que não vai ser na eleição, né? Isso é uma palhinha do que vai ser essas eleições, né? Esse ataque contra a gente aqui. Agora, quem que está ansioso para ver Rui Costa Pimenta enfrentando o STF? Será que vai ter? Vamos aguardar. O Rui não é formado em direito, né? Mas, nossa, eu duvido que tenha algum advogado que consiga discutir com ele a questão. É formada em direito, né? Mas é isso aí, companheiros. Na semana que vem, o correspondente internacional está de volta. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. Estou aqui com o Fábio Pique, de Helsinki, o Felipe Aburaia, de Berlim, e o Cláudio Martini, de Barcelona, o Gabriel, em São Paulo, na produção. Muito obrigada a todo mundo e até semana que vem. Valeu. Até semana que vem, gente. Um abraço.